Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do SES, Dr. Silva Peneda, assim como a Sra. Conselheira, Dra. Ana Paula Bernardo. Eu queria colocar algumas questões, mas antes disso gostava de destacar alguns aspectos da análise feita no parecer do SES sobre a Conta Geral do Estado para 2012, utilizando na medida do possível aquelas expressões e as palavras que estão no próprio parecer. Não serei exaustivo, obviamente, mas destacar alguns aspectos que consideramos importantes nesta análise. Em primeiro lugar, considera o SES, no seu parecer, que a política económica subordinada aos objetivos de conciliação orçamental teve um forte impacto recessivo que afetou drasticamente, e drasticamente é uma expressão que se encontra no parecer, os rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, levou ao encerramento de muitas empresas e ao agravamento acentuado do desemprego. Estou a citar as conclusões e a análise que o próprio SES faz e é algo que nós temos vindo também há muito tempo a dizer, não só relativamente ao ano 2012, mas ao conjunto dos anos em que têm sido aplicadas estas políticas de austeridade no âmbito do memorando da Troika. Diz ainda o SES, e bem, que os sacrifícios recaíram sobretudo sobre os trabalhadores e os pensionistas, agravando o empobrecimento das famílias. Uma consequência que tem sido denunciada também relativamente às políticas que têm sido a ser seguidas, nomeadamente em 2012. Refere ainda o SES o aumento da imigração, nomeadamente de jovens, por falta de perspectivas de emprego e de futuro. E a negação destas perspectivas de emprego e de futuro resulta exatamente desta política que levou ao emprego, ao crescimento acentuado do desemprego e força centenas de milhares de pessoas, particularmente jovens, ou forçou nos últimos anos a abandonarem o país, procurarem um emprego e um futuro que lhe é negado aqui com estas políticas. Fala ainda o SES da melhoria do nível de balança corrente, assinala este facto, mas não deixa de expressar imediatamente a seguir a sua preocupação com as razões desta melhoria. Forte redução do rendimento das famílias e do empobrecimento. Efetivamente, há uma melhoria no nível da balança corrente, mas isso é feito à custa do empobrecimento das pessoas, da diminuição da capacidade de compra das pessoas, da diminuição dos rendimentos dos trabalhadores, dos pensionistas e das pessoas, da população em geral. Dedica também, o SES faz também uma análise sobre a redução da despesa, em todas as suas componentes, e assinala bem que a redução da despesa se verifica essencialmente nas despesas com pessoal. Mas assinala também que há uma despesa que não reduz, que é a despesa com juros, que, aliás, num quadro que o SES apresenta, mostra até que de 2010 a 2012 aumentou 50%, passando de números redondos de 4.800 milhões de euros para 7.200 milhões de euros. Portanto, esta componente da despesa do Estado não diminuiu, contrariamente às outras. Aumentou 50%. E este aumento é compensado, essencialmente, pela redução dos rendimentos dos trabalhadores e das pensões dos reformados e pensionistas. Alerta ainda o SES para a insuficiência de recursos em algumas áreas da administração pública, resultante da redução do número de funcionários públicos. E diz, e muito bem, um facto que muitas vezes é ignorado ou até deturpado pela maioria, que Portugal não tem mais trabalhadores na administração pública do que a média europeia. E, portanto, num contexto em que nós não temos, e é assinalado pelo SES, mais trabalhadores na administração pública que a média europeia, está-se a proceder uma forte redução de trabalhadores em muitos setores da administração pública. Quais são as consequências? O SES também se refere a alguma destas consequências, logo a seguir, e assinala que os cortes significativos em áreas fundamentais de funções sociais do Estado, mas não só, como o Serviço Nacional de Saúde e Educação, podem, no entender do SES, pôr em causa a concretização dos seus objetivos e finalidades, dando uma expressão àquilo que nós temos vindo a dizer, que é um ataque às funções sociais do Estado, quer por corte dos financiamentos, quer por redução de funcionários, que põe em causa esses serviços públicos de exercerem aquelas funções que lhes estão atribuídas por lei. Há ainda um fator que eu gostaria de destacar, que o SER refere no seu relatório, no seu parecer, sobre a tendência de descida da despesa fiscal. A despesa fiscal tem vindo a descer e estamos a falar de benefícios e isenções fiscais. Mas assinala o SES, e muito bem, que esta descida da despesa fiscal é feita à custa, essencialmente, da descida em sede IRS, as deduções que os trabalhadores em sede IRS fazem de saúde e educação. Mas assinala também, e muito bem, que a despesa fiscal, ou seja, os benefícios
benefícios e isenções fiscais em IRC continua a aumentar. Ou seja, há uma diminuição dos benefícios e isenções fiscais, mas apenas em sede de IRS, porque em sede de IRC elas continuam a aumentar. E o SES, por este propósito, lembra e quer lembrar o papel da política fiscal na redistribuição do rendimento constitucionalmente consagrado, sobretudo num quadro de profundas desigualdades. Refere também o SES o elevado número de desempregados e quantifica e assinala muito bem que uma parte substancial, significativa destes empregados não recebe qualquer prestação por parte do Estado. E, por fim, nestes destaques que eu gostaria de fazer e que estou a fazer, fala ainda da redução das pensões e das implicações muito negativas que isso tem, e cito, no bem-estar dos pensionistas. Portanto, não estamos a falar em estatísticas, estamos a falar de cortes que depois se refletem concretamente no bem-estar, na qualidade de vida de muitos milhões de pensionistas. São preocupações expressas neste parecer do SES que nós partilhamos e temos vindo a denunciar há muito tempo e, portanto, não gostaríamos de deixar de poder destacar estes aspectos que constituem, em nosso entender, uma forte crítica àquilo que tem sido a política do Governo, neste caso concreto, em 2012, mas, na nossa perspectiva, numa ótica temporal mais abrangente. As questões que eu gostaria de colocar são as seguintes. Relativamente às previsões do Governo, o SES, no seu parecer, diz, eu cito até para ser rigoroso, diz: o SES tem vindo igualmente a expressar as suas dúvidas quanto ao realismo de muitos dos cenários macroeconómicos apresentados pelo Governo nos vários orçamentos de Estado. E mais adiante, sugere que o modelo de previsão e ou os seus pressupostos não foram adequados à realidade económica, social e atual do país. Coloca em causa o realismo destas previsões, fala, a certa altura, no otimismo exagerado destas previsões e depois o resultado, quando se vai comparar aquilo que eram as previsões do Governo e apresenta uma tabela em que faz isto exaustivamente com aquilo que foi a realidade que se verificou no país, verificamos profundas divergências. Ora bem, e a questão que vos queria colocar é que, a certa altura, o SES sugere, eu gostaria de ver se encontrava aqui, que o Governo não tem apresentado aqueles elementos que lhes permitiria analisar a validade e o grau de precisão das previsões do próprio Governo. Portanto, não há, nem esses modelos não são explicitados, nem os seus pressupostos e, portanto, o SES considera que isto devia ser feito para se poder avaliar as previsões do Governo e tentar perceber como é que o Governo chega àquelas previsões. Mas a minha pergunta tem a ver não com o ano 2012, mas com as implicações que isto tem no ano de 2014, nomeadamente no Orçamento de Estado de 2014. Considera o SES que a nível de previsões, houve uma mudança qualitativa ou quantitativa na atitude do Governo, que as previsões que eram otimistas, irrealistas, afastadas da realidade em 2011, 2012, melhoraram e agora é possível acreditar nas previsões para 2014? Considera o SES que os tais modelos e pressupostos que o Governo não divulgava e que continua a não divulgar permitem considerar fiáveis as previsões para 2014 que o Governo apresentou no Orçamento de Estado, ou, pelo contrário, continua a considerar que, no seguimento daquilo que tinha acontecido em anos anteriores, as previsões são irrealistas, otimistas e se afastam da realidade. Isto é particularmente importante porque o Orçamento de Estado para 2014 aponta, contrariamente ao que aconteceu em anos anteriores, uma perspectiva de crescimento económico, anémica, 0,8%, e era importante saber se o SES considera que houve uma evolução positiva na qualidade das previsões do Governo. Uma segunda pergunta para terminar. Sobre a questão da dívida, o SES também analisa a questão da dívida, a questão dos juros, a subida dos juros, o aumento de 50% de 2010 até 2012. E a questão que eu lhes queria colocar é sobre a sustentabilidade da dívida. Nós conhecemos diversos estudos, por exemplo, até um estudo recente da UTAU sobre a evolução da dívida nos próximos 20 anos, até 2033 ou 34. E, de acordo com esse estudo, para que a dívida fosse reduzindo do nível atual dos 130% até 60% do PIB, seria necessário que se cumprissem pelo menos duas condições simultaneamente. Por um lado, haver um crescimento do PIB nominal de 4% ao longo destes 20 e tal anos e, por outro lado, um saldo primário positivo, também médio, de 3,5%.
Ora, nós sabemos que estas políticas em 2012, em 2011, vou concluir, em 2013, não produziram crescimento económico nem saldos primários positivos, pelo contrário, recessão em saldos primários negativos, mas o Governo prevê, mesmo nas suas previsões otimistas para o ano, que o crescimento será de 0,8% e o saldo primário positivo de 0,3%, muito abaixo daquilo que seria necessário para garantir a sustentabilidade da dívida e a sua redução até ao patamar de 60%. E a pergunta que eu lhes coloco é se, mesmo assumindo que as previsões do Governo se venham a concretizar em termos de crescimento económico e de saldo primário, 0,8% e 0,3%, se consideram que isto, face aos estudos que são conhecidos de diversas entidades, permite acreditar na sustentabilidade da dívida pública ou, pelo contrário, afirmar que a dívida pública não é sustentável. Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua tolerância. Foi uma tolerância equitativa. Dr. Silva Peneda, relativamente aos considerandos que fez sobre o desenho do programa da Troika, só dizer que nós não partilhamos essa opinião, temos opiniões distintas, entendemos que o programa da Troika, o problema não está no seu desenho, no ajuste aqui ou acolá, o problema está nos próprios objetivos do plano da Troika e, portanto, do nosso ponto de vista, por mais redesenhado que ele seja, nunca cumprirá os objetivos de servir os interesses do país e, por isso, defendemos a sua rejeição deste programa da Troika. Mas temos, obviamente, sobre isto opiniões distintas. Mas eu queria voltar às questões que lhe coloquei, até porque gostava de aprofundar mais estas questões. Confirmou aqui que o SES não conhece os modelos de previsão do Governo, nem os pressupostos em que ele assenta, defendendo que deveria conhecer, mas a realidade neste momento é que não conhece. Por outro lado, o SES, também no seu parecer, assinala que no passado, 2012, mas também em anos anteriores, as previsões são excessivamente otimistas, irrealistas até, e assinala o grande fosso, e até o faz quantitativamente, o grande fosso entre aquilo que eram as previsões do Governo e aquilo que depois se veio a verificar no final do ano. E, portanto, é perante esta situação em que o SES não conhece o modelo nem os pressupostos, em que tem este historial de análise de previsões do Governo que considera, digamos, desadequadas daquilo que à realidade portuguesa, a pergunta é mesmo esta: como é que avalia as previsões do Governo para 2014? Se considera realistas? Se era capaz de afirmar que no final do ano provavelmente aqueles objetivos serão atingidos, ou pelo contrário, considera, tal como em anos anteriores, que estas previsões são irrealistas, desajustadas da realidade. A segunda questão, a questão da sustentabilidade da dívida. Diz o Dr. Silva Peneda, com estes números não se vai lá. Mas a pergunta do Dr. Silva Peneda não era teórica, era uma pergunta concreta. Era, com estes dados, com a realidade em que vivemos, se a dívida é sustentável. Não seria, se seria sustentável se o crescimento económico fosse o dobro ou o triplo e se o saldo fosse 10 ou 12 vezes superior, o saldo primário. A pergunta é concreta. Desde o início do programa da Troika até 2013, houve recessão. Não houve crescimento, houve recessão. Portanto, não se cumpriu um dos pressupostos necessários para a sustentabilidade da dívida. Neste período, também desde o início do programa da Troika até 2013, o saldo primário foi negativo. Portanto, também não se cumpriu outro pressuposto para a sustentabilidade da dívida. No próximo ano, mesmo estas previsões do Governo podem ser otimistas, dão valores muito inferiores àquilo que seria necessário. E a pergunta é, não é teórica, é concreta. Com esta política, com estes dados, com esta realidade, podemos afirmar que a dívida é sustentável? E esta é a pergunta que lhe coloco. Até porque, e há outra questão, o saldo primário, e isto é assinalado aqui de forma indireta no parecer do SES, é conseguido à custa de uma redução de despesa que tem a ver com a redução de despesas com pessoal de rendimento dos trabalhadores pensionistas, que leva, por sua vez, a uma diminuição da procura interna, por sua vez leva a que muitas empresas, e o tecido empresarial português é constituído, como disse, por micro e pequenas empresas, que vivem desta procura interna, se ressintam à falência, desemprego, etc. Portanto, também não será possível aumentar o saldo primário sem causar problemas, outro tipo de problemas. Portanto, é perante esta realidade concreta se poderia afirmar a dívida é sustentável e durante os próximos anos, até 2030, ela vai reduzir gradualmente até chegar aos 60%. Eram estas as perguntas que eu queria colocar. Muito obrigado.